que vieram pela manhã, geralmente quando tem os cultos, quando é o mesmo pastor que prega, ele prega de manhã e à noite, ele prega a mesma mensagem. Geralmente. Alguns atendem diferentes, mas quem veio hoje de manhã, não falei nada, nem avisei, nada. Vai entender melhor a mensagem da noite. Vai ser uma continuação mais profunda. Essa de manhã vai ser também profunda. Amém. Não vai ser falado de noite. Apenas o tema. Amém? Então vocês podem ser considerados, eles acham que Deus tem algo especial para nós. E toda a mensagem do Senhor é profética. Amém? Eu creio que nesta manhã Deus vai nos dar uma mensagem que vai falar conosco, para mexer com a nossa vida, passado, presente e futuro. Amém? Amém. Abrimos nossa Bíblia, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Na verdade, eu quero falar sobre o filho pródigo, no versículo 11. E o tema da mensagem é essa: o filho pródigo. No decorrer da mensagem, vocês vão poder ver que vai além desse tema. O tema do filho pródigo é algo muito simples para a profundidade que está aqui concentrado nesta palavra. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo resumiu tudo o que tinha, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrabeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ainda em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida e sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Amém. Vou sentar, irmão. Eu não quero tratar do assunto do filho mais velho, que já é outra palavra. Trata mais com algo mais doutrinário, né? Trata mais da igreja. O filho mais velho está lá com o pai sempre, que não entra na festa, né? Enquanto o filho mais novo, que faz o que fez e entra na festa. Inclusive a festa é para ele. Pois bem, mas antes desta mensagem ser colocada em evidência,
Eu quero falar muito sobre pai, paternidade. Algo que Deus tem tocado no meu coração já faz tempo, e eu coloquei de lado. Achei muito difícil a gente que é dessa ideia falar sobre isso, né? Eu estou falando com pessoas que já foram da Assembleia, como a Marilene. O Gino já foi também? Algum dia, lá, algum pregador, festas bonitas que nós tivemos, grandes, tanto aqui como lá na série, falar sobre paternidade. Conta nos dedos. Acho que nenhuma. Eu nunca ouvi. Olha, passei 10 anos lá no ministério, né, pastor? 10 anos? 11 anos. Sou fluminense. E também lá em Santos, o ministério, Assembleia de Deus, também era uma palavra assim, um pouco distante de ser falada. Mas, de um tempo para cá, vou falar assim, de uns 10 anos para cá, quando iniciamos o Projeto Betânia, como Projeto Betânia, e depois como Igreja Assembleia de Deus Betânia, quase 20 anos isso, 10 anos de Assembleia, mas até 10 anos era Projeto Betânia. Nós tínhamos no fundo do coração um sentimento diferenciado dessa palavra a respeito de Deus. E isso foi crescendo, foi aumentando, e de repente apareceram pessoas que a gente sempre estudou a Bíblia. Sempre. Desde os 17 anos, eu fui muito voltado para ler, e não somente ler, mas meditar, e não somente meditar, passar horas lendo e relendo as mesmas palavras, palavra por palavra, e o que ela dizia para mim, não apenas o que estava acontecendo lá, naquele momento. Porque tem gente que lê a Bíblia de uma forma que nem sabe o que está acontecendo no momento da palavra. Como que vai entender essa mensagem para ser entregue para qualquer pessoa? Então, são aquelas pessoas que vivem de emoções, palavras que fazem a pessoa sair do chão, pular, nada contra, porque o poder do Espírito Santo faz a pessoa pular mesmo, e eu já vi isso, pessoas pulando, pessoas rodando, no sentido rodando não, mas correndo a igreja toda, ele não aguentava o poder de Deus, profetizando, correndo, profetizando. E não tinha uma igreja que olhasse e achasse graça, mas toda a igreja de joelho aguentava ouvir o que estava ouvindo e contemplar. É uma glória, uma pessoa rodando a igreja, profetizando, ou correndo, profetizando. Coisas que hoje dificilmente estão acontecendo. As pessoas perderam essa sensação de que o Espírito Santo pode tudo. E que já vão falar que é meninice, ou criancice, ou infantilidade. Imagina essa pessoa quando se estivesse ali no reinado de Davi, entrando em Jerusalém com a arca. O que não diria? Se pessoas hoje criticam alguém quando estão cheios do Espírito Santo realmente, quando são pessoas realmente usadas e têm uma vida consagrada a Deus, não são pessoas sazonais, que hoje está bem, amanhã está não. Essas pessoas são inconfiáveis, e o que ela diz, dizendo que é Deus, pode ficar até um pé atrás. Você sabe que a pessoa, exemplo, né? Bebeu. Todo mundo soube que bebeu, fez, bebeu na festa. E de repente essa pessoa chega na igreja e começa a profetizar. Não vai dar dúvida? Claro que vai. É nesse sentido que eu falo. Ou você dá um bom testemunho, quando você tem um dom,
para que uma profecia seja credibilizada, ou melhor, fica quieto, para que a palavra não seja ridicularizada. Amém? Vocês também pensam assim? É importante isso, né? Hoje em dia, poucas pessoas não pensam assim, mas tem alguns ainda que não. Pode ser, Deus usa uma mula, é diferente, né? Usa ele. Mas não. Em casos extremos, né, gente? É um animal irracional. O homem não queria fazer a vontade de Deus, então faz uma mula aí. Pega esse versículo. Se Deus usou uma mula, pode usar. Olha só. Meu irmão estava lá no Rio de Janeiro, na Praça 15. Sentado, ele precisava falar com o dono da empresa. Ele precisava de um trabalho, estava 2 anos sem trabalho, meu irmão mais velho. Ele ora muito, ele jejua muito e ele tem muito sonho. É o sonhador da família. Ele estava sentado no banco da praça e ele começou: Senhor, faz alguma coisa, que esse homem se apresente a mim, que eu possa conversar com ele, que ele possa agradar a mim. Eu preciso trabalhar. Ótimo profissional. Ele era. Naqueles dias, ele estava voltando a ser uma pessoa dedicada à obra de Deus, porque teve um tempo fora da presença de Deus. Teve um casamento com uma pessoa que não tinha nada de Deus e havia sido profetizado que aquele casamento não seria de Deus, que ele não fizesse aquilo, mesmo assim ele fez, e aí sofreu as consequências. Sofreu a consequência e ele ficou muito mal. Ele não ficou com nada. Ele não quis ficar com nada. Ele tinha tudo: apartamento, carro, telefone, na época era muito caro. Ele deixou tudo. Ele apareceu na casa da minha mãe, menino, era pequeno, uma trouxinha de roupa. O que foi, meu filho? Saí de casa, minha esposa foi um divórcio, porque naquela época era desquite. Então, bom, ele voltou a partir dali e começa uma vida nova com Deus. Eu estava por João como ninguém e tal. E começa a vida nova, ele precisa trabalhar. Ele se especializou em máquina de rebocadores. Ele passou um tempo difícil. Ele precisava, era uma empresa muito cobiçada. E ele está ali sentado, daqui a pouco aparece. Olha como são circunstâncias. As pessoas pegam certas coisas e vão e mudam, e vão tudo. Aparece um mendigo. Sentou do lado dele, pediu um pão. Ele falou: o que você quer? Eu quero um pão com muita fome. Meu irmão, uma lanchonetezinha, Praça 15. Olha o tamanho, a grossura das coisas, né? O pão ficou desse tamanho. Fez um pão e deu para ele, comigo aquele tipo misto quente, mas não era quente, era misto frio. Deu para ele comer, ele comeu. Refrigerante, ele tomou. Naquela coração a mil, o que ia acontecer? Ele chegou cedo, a empresa ainda não tinha aberto, e aquele mendigo chegou, comeu, acabou de comer, olhou para ele e falou assim: por que temes? Por que tu estás tão desesperado? Ele olhou: não estou com medo, eu estou apreensivo. Não fique. Tudo
já está arrumado, ele vai aparecer. O dono da empresa que você está esperando, você vai conversar com ele, ele vai te admitir. Guarda bem esse dia, essa hora, para você nunca mais esquecer. O Leão começou a chorar, ele chorava muito. Chorou, não, mas velho, né? Chorou, pastor não de pé. E chorou. Quando ele abre os olhos, cadê o homem? Ele olha, procura na praça toda, não vê, fica de pé, roda para lá, para cá, não vê mais ninguém. Que homem era esse? Aí alguém que está ouvindo só essa palavra, Deus usa uma mendiga. Deus usa uma pessoa que vive na rua. Não, naquele momento foi o próprio Jesus Cristo que apareceu para ele como se fosse uma pessoa da rua, para ver o quanto que o coração dele, abatido e triste, poderia ser generoso. A generosidade dele fez com que ele dissesse um amém no céu. Foi dito, assim vai ser. Essa generosidade que ele fez com que ele não conhece. Então, quando você ouve a palavra anjos foram recebidos em casa ou por pessoas que servem a Deus, sem perceber, é assim. Uma pessoa aparece, um rapaz ia viajar, tinha medo de avião, medo terrível, por causa de um tombo que ele tomou aos 8 anos de idade. Ele vai crescendo e aquele medo muito forte, um trauma muito grande. Ele se torna pastor, e o pastor presidente, que eu conheço, e ele também. Ele contando a mim antes de eu viajar. Olha o que Deus faz. O pastor falou, vou para Goiânia, lá é a convenção. E eu quero te levar comigo. Não posso. Por que não pode? Não entre no avião nem que a vaca tussa. O que é isso? Não tem condições. Não tem condições. Não, você vai. Eu vou, vai. Você vai ver, você vai entrar no avião comigo. Nós vamos viajar, nós vamos passar 5 dias lá e vamos voltar. Você vai ver, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai vencer isso. Pronto. O pastor botou nele uma responsabilidade. Agora a vida dele toda, aquela semana, uma semana não faltava. Foi só jejuar e pensar. Jesus me mostra, Jesus me revela, Jesus faz alguma coisa. Ai meu Deus! E agora, irmão, oração de desesperado é uma graça. Eu que o digo. Então, tudo que você olha, tudo que você pensa, tudo que você vê, é pessoal que você é alguma coisa. E esse moço estava dormindo numa noite antes da viagem. Veio esses que trabalham no avião, um comissário, sentou do lado dele, ele já, como se estivesse no avião, mas ia entrar ainda. O comissário falou assim, olha, você tem medo de avião, né? É a última vez que você vai ter medo de avião. No sonho, ó, olha o que vai acontecer. Demais. Você vai fazer o check-in, você vai entrar no avião junto com as pessoas, você vai sentar na cadeira, o avião vai dar a partida,
Ele vai trupidar, irmãos, ele vai trupidar no momento para fazer a decolagem. Olha só, gente, ele nunca tinha dado tempo. Você vai trupidar e na subida vai dar um frio na tua barriga. Não é assim, você vou dar um frio na sua barriga. Eu estou falando que você comigo. Vai dar um frio na sua barriga. E ele falando comigo, esse moço, antes de viajar para Natal. E vai ter um momento de turbulência. E se tiver turbulência, o piloto vai falar, vai ter um momento de turbulência, fiquem tranquilos. O avião está preparado para turbulências muito grandes. Então você vai ficar tranquilo que é normal. Se tiver a certa altura, a 10 mil, 11 mil pés, ele vai ficar em cruzeiro, né? Em rota de cruzeiro, e você vai estar como se estivesse na tua casa. Na descida, quando ele fizer a aterrissagem, você vai sentir de novo a turbilação e vai sentir de novo o chão tremer, mas você fica tranquilo, porque isso é normal em um avião. Dito isso, desapareceu. E acordou, já sei, tudo que acontece com o avião. Foi viajar, aconteceu aquilo de acordo com aquele comissário falou. Que comissário era esse que apareceu para ele no sonho? Jesus. Pois bem, passando os dias, o ser humano ele é complicado, né? Nós somos, não somos? Um dia pensamos uma coisa, outro dia pensamos outra. Um dia pensamos uma coisa terrível, outro dia pensamos uma coisa maravilhosa. Outro dia pensamos uma coisa terrível, outro dia pensamos uma coisa maravilhosa. Ninguém consegue decifrar o ser humano, gente. Ninguém. É a introdução da palavra, não esqueci de falar. Veja bem, ele fala assim, eu vou fazer um teste. Se estiver sendo gravado, eu vou mandar essa gravação para ele. Aí, vou fazer um teste. Eu vou fazer um curso. De manhã, vou pegar um avião para Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Quero saber se eu realmente fui curado. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto disso. Isso são experiências que a gente deve prestar atenção. Com uma irmã, a irmã Lucinete, que ela foi muito feliz quando ela disse que tem certas coisas que parece que não quer dizer nada para as pessoas. Que as pessoas até colocam de lado. Mas é importante que a gente saiba algumas coisas, algumas palavras que vai servir para a gente. Um testemunho desse é tremendo. Onde? Num podcast, onde nem as pessoas são evangélicas. O que está acontecendo? Muita gente. Pois bem, ele faz Paulo, Horizonte, Rio de Janeiro. Chegou no Rio, você sabe que Vitória, Espírito Santo, né? Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, tem um tempo de viagem para cada um, né? Ele mora mais tempo viajando no Rio no avião isso aí deixa a gente chateado, sabe? Você pega o avião e mora 2 horas, 3 horas dentro dele. Aí quando chega aqui, demora 6 horas dentro do ônibus. Aí você olha assim, não, por que eu viajei? É complicado. Mas bem, ele vem e chega em casa e diz, estou curado. Jesus realmente me visitou naquele dia, estou curado. E ele já tinha viajado. Pois bem, o ser humano, ele é complicado. E
sabe disso. Tanto é que Deus, Ele tem algo muito maravilhoso. Porque desde o Gênesis, Ele mostra uma coisa muito interessante. Não sei se vocês perceberam isso. Estou pegando isso pela primeira vez. Olha, se fosse um manual, os livros que eu tenho, só de escrito, eu não sou muito. Isso aqui eu não sou muito, eu escrevo aquilo que vem no meu coração. E para escrever aqui, esse negócio de ficar apagando me tira de concentração. Já pensei em comprar um tablet, mas só o fato de que toda hora está lá na mão, eu acho na minha cabeça vai me tirar de concentração. Então é melhor eu ter tudo gravado. A melhor coisa que tem para aprender é você ouvir e escrever. Não adianta só ouvir. Ouve e escreve. Mesmo que você não vai pregar sobre aquilo, mesmo que você ouve e escreve. Leu uma, duas vezes, escreve o que você entendeu. Escrever. A mente da gente grava mais do que nós escrevemos, do que nós ouvimos ou do que nós lemos. Você lê um livro, você pode esquecer. Mas se você colocar as partes principais do livro num caderno, você vai saber o livro todinho. Pois bem, muitas pregações desde há muito tempo. Só que na igreja que eu estava, eu tinha uns 6 cadernos, deveria ser uns 300 mensagens, todas diferentes uma da outra. Pois bem, de lá para cá, e essa mensagem eu nunca preguei. Deus, Ele fez o homem à imagem de sua semelhança, e este homem tem um encontro com Deus todo dia. Então eu considero esse encontro do homem todo dia como um pai, porque é assim que Deus quer ser reconhecido. Aprendi isso depois. Porque Deus nunca quis fazer concorrência para outros deuses. Nunca foi ideia de Deus, nunca fazer concorrência para Baal. Aquela história de Elias com Baal, não é Deus concorrendo com Baal, não. É Elias concorrendo com Jezabel. Diferente. O fato é que Deus, Ele quer se revelar de uma maneira, mas nós, como seres humanos, queremos ter a nossa maneira de ver Deus. E já que as nações têm deuses, todas as nações, desde os Íxios, antes dos egípcios, existiam os Íxios. Antes de toda Canaã, existiam os fenícios. E essas nações tinham muitos deuses, que eles começaram a adotar. São muitos deuses. Que era o Império Assírio, tinha deuses. O Império Sírio tinha deuses. O Império Grego tinha os deuses, Panteão. E assim toda Roma tinha os seus deuses. O próprio imperador. Todas as nações que passaram no mundo, Babilônia, tinham seus deuses. O que o povo que creu no Deus Jeová, no Deus poderoso, entendeu? Que o nosso Deus é maior do que todos, é melhor do que todos, o nosso Deus é que é Deus. Mas o povo que foi tido como o povo de Deus não entendeu que Deus não queria ser considerado como Deus, porque ia igualar a Deus a qualquer outro Deus das outras nações. Deus sempre quis ser considerado, desde o Gênesis até o Apocalipse, como Pai. Aleluia. E como Israel não entendeu. Como tem gente que ainda não entendeu, ainda vive naquela religiosidade da severidade
que tem que ser tudo ali na ponta do lado, senão vai ser punido. O fato é que esse pai se encontrava no jardim todo dia com seu filho Adão. Vamos começar a falar por aí. Aí você vai entender melhor. O pai conversava. Não é uma realidade de aprendizado bom, nós temos na nossa família, como um pai se relaciona com a sua esposa e com os seus filhos, sempre tendo um momento a sós, sempre arrume tempo onde tiver, porque se não tiver esse tempo, vai ter problema. Pois bem, não é isso que eu quero falar, aí eu vou outra palavra. Mas eu creio que Deus está falando aqui. É uma manhã maravilhosa que está trazendo coisas novas, que Deus tem mostrado pela sua palavra. E esse pai, porque quer ser adorado, honrado como pai. E o pai, um filho vai chegar e falar o quê? Para pedir uma coisa para o pai. Excelentíssimo Pai, sacrosanto que estás no céu. É assim. Um filho vai falar com o pai. Ei, como que teu filho fala comigo? Pai. O pai. Aí Deus fala pai, não fala velho? Não. Eles falam velho. A minha Nada filha faz parte da intimidade. geralmente a minha filha de vez em quando fala isso. É isso. É a juventude, essa coisa toda. Olha, mas é válido, tá? Então, agora vamos conversar com Deus. Deus é Deus. Então, está no céu, nós somos formiga. Não, nós somos filhos. Aleluia. Ele é pai. Glória a Vamos Deus. chegar a Ele. O nosso pai é diferente, a coisa muda. Paulo pedindo que um filho faça para um pai que ele não recebe. Que filho é esse que vai pedir ao pai um pão e ele vai dar uma serpente? Você lembra dessa palavra de Jesus? Sinal de que, se você tiver uma relação de intimidade com Deus como pai, Ele vai te responder tudo que você quiser. Porque o pai chega e fala assim: vem cá, filho, senta no colo. Vem cá. Senta no colo. E aí? Você queria ganhar de presente, aniversário? Queria ganhar um trenzinho que antes. Entende? É caro. Ó, opa, se você tiver uma boa nota, se a professora não reclamar de você, se você for bom para tua mãe, não é assim? O pai fala? Só não fala, eu vou te dar. Porque quando o pai fala que vai dar rápido, ele não é bom pai. O pai sempre vai trazer uma parábola para que o filho possa entender na parábola que não é o fato dele ser bom com a mãe, ou ser bom com os irmãos, ou fazer uma coisa boa na escola, ou tirar uma nota boa, mas vai dar a entender ao filho que o pai merece ser honrado. Não é o que eu vou fazer pela minha mãe, nem o que eu vou fazer pelos meus irmãos, nem o que eu vou fazer pela minha escola, pela minha nota. É o quanto que eu honro esse pedido dele, o quanto que eu honro a Deus, o quanto que eu honro meu pai. Aí, tá bom, a última nota boa. Eu sou uma pessoa tal. E a bênção não vem. Eu procuro fazer tudo o que ele fez. Pai, ó, eu arrumei a casa com a mamãe, eu cortei a grama, eu fui um bom aluno, tirei nota boa, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tudo que o Senhor mandou. Mas o presente que o Senhor falou que ia me dar não está ainda, não chegou.
Meu aniversário veio e tu me deu um presente de plástico. O que é que você vai dizer quando você espera um presente e teu pai disse que ia dar um carrinho daquele bonito e você recebe um presente de plástico? Aí mentiroso, falou que ia me dar, não me deu, olha que me deu, olha. Deus nunca, nosso Pai é diferente. O Pai nunca vai dar a você o que você precisa na hora que você quer. Ele vai dar a mim e a você, o Pai. Pai que está no céu, nosso Pai. Ele vai dar a você aquilo que você precisa na hora certa. Aleluia. Porque Ele sabe a roda do tempo. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Tem gente que recebe tanta coisa boa, desperdiça no outro dia. E Deus, como Pai, não quer que eu e você sejamos assim, desperdiçar o que Ele dá, como se Ele não tivesse dado nada, ou como se fosse obrigação dEle. Por quê? Porque eu fiz tudo que Ele mandou. Filho mais velho, não é isso que eu quero dizer. O Pai, Ele ama o Filho, e por amar o Filho, Ele vai fazer concessões, Ele vai fazer algumas coisas para mostrar sempre para o Filho que o Filho deve confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem de acordo com o que Ele quer, que o Filho quer. Porque o verdadeiro Filho, ele não olha aquilo que o Pai disse ou não disse. Ele é meu Pai. Aleluia. Mas Ele não falou que ia te dar, falou. Ele sabe quando vai me dar. Ele sabe o que realmente eu preciso agora. Agora eu não preciso daquele presente que eu estava pedindo. Agora eu estou precisando disso. E eu não estava nem pensando nisso quando eu falei com Ele. Deus conhece nossos pensamentos, Deus conhece tudo dentro de nós. Por isso Ele é o nosso onisciente, onipresente, Ele é onipotente, mas Ele é Pai. Diferente dos deuses, diferente dos panteões, diferente dos deuses que tinham que oferecer toda aquela sorte de coisas todos os anos, todos os meses, festas e mais festas, para que Ele se agrade. Como Deus não é Deus que quer concorrer com Ele e não quer que ninguém o sirva como religiosidade, senão Ele pune, Ele começa a convencer os homens, desde Adão, a voltar à sua presença e recebê-lo no jardim, como Pai e Filho. E para isso Ele tem tempo. Ele tem tempo. Em 4.000 anos, que Ele fica mostrando. Ele mostra através de Abel. E depois que Abel morre, Ele mostra através de Sete. Como Ele é um Pai maravilhoso. Morreu Abel? Acabou? Não acabou. Eu tenho sempre uma resposta. Aleluia. Aqui da tua vida, meu filho, porque eu sou teu Pai. Glória, aleluia. Aí Sete vem com toda a descendência, parece o Enoque. Deus dando a oportunidade ao homem amá-lo como Pai e não como Deus. Como, não Deus que eu quero falar, de um minúsculo. Porque a comparação era muito séria. Senhor, tem rei nas outras nações,
Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Mas ele não era reconhecido como Rei da Glória. Ele era reconhecido pelos israelitas como Deus maior do que o Deus dos filisteus. Deus maior do que Baal. Deus maior do que qualquer Deus do Egito. É Deus maior. Se é Deus maior, a minha religiosidade tem que ser maior. Afinal de contas, os sacerdotes de todas essas religiões faziam coisas terríveis para as suas vidas serem aceitos pelos seus deuses. Para ser um sacerdote de Baal não podia ser qualquer pessoa. Para ser uma sacerdotisa de Azera não podia ser qualquer pessoa. Para ser uma pessoa que adorasse a Mamon não podia ser um sacerdote qualquer. As pessoas tinham que se preparar com toda uma cerimônia de vida. Tinha sacerdote que adoravam a deuses que eles não podiam ter relação com mulher desde a sua pequena idade. Ele tinha que se manter virgem para ele poder conversar com o seu Deus e ter acesso livre. O que a igreja católica fez? Não. Nós temos que fazer para Deus dar. Nós temos que ser para Deus dar. Nós temos que fazer as coisas da maneira correta. Senão Deus não vai abençoar. Se eu não orar 7 dias, Deus não vai abençoar. Se eu não jejuar 7 dias, Deus não vai abençoar. Eu entendo que as coisas são como os deuses. E quando você vê Deus manifestando a Moisés, dizendo para ele, como um pai, eu segurei Israel pela mão, livrando dos perigos das estradas da vida. Ele não entende que Deus está querendo ser adorado e honrado como um pai, ou seja, uma intimidade real. Aleluia. Ele e o pai somos um, olha só, intimidade. Eu e o pai, nós temos que ser um. Na verdade, então nós somos o quê? Irmão de Jesus. Ele é nosso irmão mais velho. Ele nos fez ser irmão mais velho. Então Deus vem trazendo. Eu não quero ser adorado como esses deuses que vocês estão vendo as nações adorando. Eu não quero fazer concorrência. Eu não sou Deus que faz concorrência. É só você olhar Isaías. Cada palavra de Deus se revela como Ele é. Meu Deus, não tem como. Quando Jó fala sobre Deus falando com ele, não tem como comparar. Mas Ele não quer ser comparado. Ele não é um Deus que pode ser comparado. Ele é Pai. Aleluia. Meu Deus. Ele mostra isso para Enoque, ele mostra isso para Noé. O pai cuida daqueles que ele ama. Ele prepara uma arca para que aquela geração seja salva. Porque aqueles que não queriam, adoraram como pai, mas queriam deuses, e Deus mais um. Ele não quer ser. Fica lá no mar. Fato é que agora Deus quer se apresentar. Aparece Abraão e Deus quer mostrar uma nova geração, quer fazer uma nova geração. Abraão é chamado de quê mesmo, irmãos? Pai de nações. Mas ele é considerado por todo Israel e por toda a igreja como pai da fé. Aí a turma começa a entender, ou pelo menos Deus começa a fazer Abraão entender que ele é pai, que está junto dele, que ele sabe os seus pensamentos. Abraão, eu vou destruir aquela cidade. Sodoma, mas agora. Sim, por isso estamos aqui em 3, hein? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é coisa minha, não sei se você vai acreditar nisso. Olha, 3 anjos, né? Porque o número 3 é muito importante. Eu posso falar uma coisa que eu falo de noite, não posso falar agora. Pois bem, Pai,
E por ser um pai bondoso e maravilhoso, ele cuida dos seus. Abraão, eu vou cuidar do seu sobrinho. Mas eu quero usar você. Você vai lá? Vou. Deu para entender? A amizade que ele tem com Deus não deixa nenhum tipo de rancor dele com o seu sobrinho. Não deixa que há nenhum tipo de problema que venha lá. Deus. Ele não quis ir embora sozinho, que ele sofra. Não. Você vai lá, meu? Vou agora. Então vai. Sabe os seus 318 aí que você tem preparado na tua casa? Guerreiros que você preparou aí para se defender? Vai lá e defende. E liberta o Ló, teu sobrinho. No Abraão, Deus se revela para Isaac, vai revelando a cada uma geração. Para o próprio Jacó, Jacó mostra toda a sua fragilidade dele, se revela como um pai lá no vale de Jacó, cuidando dele, falando com ele, mostrando a ele o que é que ele deveria fazer com o seu irmão. Não poderia ter medo do seu irmão, não tenha medo não, eu estou contigo. Tu não vai ser uma pessoa amedrontada a vida toda, você errou um dia, mas quem não erra, você vai sair dessa, Jacó, você vai ser mudado o teu nome, para que você esqueça de quem você foi, para você ser uma nova pessoa, e reconheça, porque eu vou estar contigo, por onde você for. Você vai se encontrar com seu irmão, e não vai acontecer nada, pelo contrário, vocês vão se abraçar, ele vai chorar contigo, tu vai chorar com ele, tu vai querer dar um presente para ele, tu não vai aceitar, porque eu abençoei muito a ele. Glória a Deus. Chegaram Moisés, o povo de Israel, passa por toda, porque Deus é mau, 400 anos no Egito, não, é prova que Deus dá para certas situações, para que aquela nação possa entender que Deus é maior do que tudo, mas quer ser tratado como Deus Pai. Aleluia. Eles não entendem. Quando Deus fala uma coisa e você não entende, pode ter certeza, você vai sofrer consequências, não porque Deus quer que aconteça, mas os nossos atos, os nossos feitos fazem a gente passar por essa situação, às vezes até de vexame. E não adianta reclamar com Deus, vai reclamar com quem fez o vexame, vai reclamar com quem fez o problema, vai reclamar com quem fez o buraco para você cair. Ah, Senhor, o buraco aqui, o diabo. Eu me chamando de diabo? Ou você só quer coisa boa? Não foi o que já falou para a mulher? Apenas só coisa boa você queria que acontecesse conosco? Por acaso ele deixa de ser quem ele é para nós? Por causa das coisas ruins? Não, meu Deus, amor, louvado seja o nome do Senhor. É difícil ter Deus como Pai. É muito fácil ter Deus como Deus, igual às outras nações que peguei Deus poderoso. Então, porque sabe que se eu fizer o máximo que fizer na minha vida de religiosidade, ele vai agir, porque ele é Deus. Já viu as pessoas dizendo, eu orei, eu jejuei, eu consagrei, e Deus não perdoou. Ai, a misericórdia de Deus é tão grande. Vou fazer isso que essa pessoa está pedindo, para ver se ela entende que só faz isso quem é pai. A paternidade é muito latente em toda a Bíblia. Aí vai Josué, Moisés, mas primeiro se abre, que pai maravilhoso, que liberta seus filhos das mãos dos inimigos. Que pai maravilhoso que abre o mar. Que pai maravilhoso que faz a gente sair da escravidão. Que pai maravilhoso que faz a gente sair daquilo que nos condena, daquilo que nos atrasa, daquilo que nos traz traumas. Que pai maravilhoso que tira todos os traumas da minha mente, do meu coração. Que pai maravilhoso que faz com que as coisas velhas ficam no passado e isso que tudo se faz novo. Que pai
no deserto, naquele momento em que estavam prestes a entrar em Canaã, aquele povo ainda não crê em Deus como Pai. Aquele povo quer crer em Deus apenas para me dá, faz isso, faz aquilo. Moisés, está faltando pão. Moisés, está faltando carne. Moisés, não tem água. Meu Deus, é tanta reclamação na vida de certas pessoas e Deus não pode operar, porque eles não entendem que tudo está acontecendo. O pai não coloca o café e o pão na mesa dos filhos, gente, na hora da manhã. Qual é o pai que não coloca o arroz e o feijão à noite? Qual é o pai que não faz de tudo para deixar seus filhos felizes? Se o pai faz tudo isso, é só eu confiar nele. Uma palavra que nós esquecemos como igreja: confiança em Deus, Pai. Pois bem, ainda agora Josué, Moisés está valorizando, fala a rocha. Não, eu aprendi lá no começo, eu tinha que bater de novo. Porque a religiosidade faz você repetir ações. E o Pai, ele quer aceitar o nome da nossa parte. Me obedeça da maneira correta. Quando você me obedece, está dizendo: Deus é meu Pai. E se eu obedeço ao meu Pai, eu tenho nele, a minha confiança nele basta, a minha amizade com ele basta, a minha alegria com ele basta. Eu tenho que matar, ele me mata. Se quiser me fazer viver, eu me vivo. Se eu quiser ter, ele vai me dar. Se não quiser ter, ele vai me dar. Agora ele vai me dar capacidade. Aleluia. Vai me dar capacidade dela. Pelo que eu quiser nessa terra, ele vai me dar. Porque nenhum pai quer ver seu filho pobre, nenhum pai quer ver seu filho morrendo na vida, nenhum pai quer ver seu filho sofrendo de maneira tá certa. Ele sempre vai dar um jeito para mostrar para você. E olha, não é curando enfermidades, como muitas pessoas pensam. É resolvendo os problemas da nossa mente, para que a nossa enfermidade seja para a glória e a honra do nome do nosso Pai. Aleluia. Aí você fica livre, se somos os pais, nós fomos criados em todo o tempo que você esteve numa igreja. E quando você fica livre, você começa a adorar o Senhor, Deus, o nosso Pai, que Jesus ensinou. Olha só, ele vai, Josué agora chega, entra na terra de Canaã e faz aquela grande obra. A terra de Canaã é tomada, Israel toma conta, as tribos tomam conta, é a maravilha. Josué morre. Vem o tempo dos juízes, o povo de novo cai na crença dos deuses pagãos. Esquece que o Pai é um esquecimento muito sério. Toda hora esquece Deus quer que ele se lembre, mas eles não se lembram. Então ele vai no juiz, chega Samuel, o último juiz, e Deus se levanta como um pai. Quem é Samuel? Um filho que veio de uma mulher que não podia ter filhos. Isso é muito sério. Samuel nasce de um milagre feito por Deus. Irmão, para crer em Deus como um pai, precisa ser uma obra do Espírito Santo. Tem que ter um milagre para mudar toda a nossa rota de vida. Aí vem Samuel e começa a profetizar, e começa a ser juiz, e começa a ser sacerdote. Profeta, sacerdote e juiz. Que maravilha, que homem de Deus. Onde ele fala, tudo acontece, todos têm preocupação. Ao ver Samuel de longe, já sabe, Deus está chegando. Eles estavam entendendo que Samuel era de Deus, mas esqueciam também que Samuel era uma dádiva do Pai. Um pai que amava sua esposa, teve Samuel na sua luta, na sua dificuldade.
filho. Deus já estava preparando Samuel há algum tempo. Os filhos de Eli estavam pecando. Eli estava gordo, estava cego, estava velho, estava olhando para o passado, não via mais os problemas. Deus estava preparando Samuel. Samuel não podia vir antes do tempo. E a Ana quer antes. E a Ana quer. Chega um dia e Deus fala: Ana, faz alguma coisa diferente. Faz alguma coisa diferente. Agora chegou um tempo. Aí a Ana começa a buscar diferente. Se esse filho vier. E antes, se viesse, não era de Deus. Agora chegou. Vai ser tempo. Era isso que Deus queria, que o filho fosse para ele, que a honra seria dele. Era isso que o pai quer, que o filho seja um filho verdadeiro dele, entregue a ele, e se entrega ao pai. O filho com o pai, a intimidade de pai e filho é inquebrantável. Aleluia. Nem a morte quebra a intimidade de um pai com um filho. E agora, Samuel nasce e profetiza, e é uma bênção. Saem os filhos de Eli, Israel entra num rumo diferente, mas pedem o rei, não entendem, ou pouco cruel, ou pouco difícil. E nós achamos que eles são piores do que nós somos iguaizinhos. Pois bem, e Deus quer mostrar: eu sou o pai de vocês, eu sou o pai de vocês, eu tenho feito tudo isso na história de vocês para chegar até aqui, eu sou o pai de vocês. Queremos um rei. Aí vem Saul: Deus concede que venha. E Saul começa uma bênção, até profetiza, e ele vence batalhas, estrategista, homem alto, bonito, diferenciado. Mas acontece que ele vai seguir a outros deuses, porque as coisas não estavam acontecendo da maneira que ele queria. Ele sai da presença de Deus porque ele não obedece a Deus como pai. O pai fala: meu filho, você vai para a escola, tem dois caminhos para ir para a escola. Tem esse caminho aqui e tem aquele caminho escuro. Não vá pelo caminho escuro, porque lá não tem 7 anos. Mas os meus amigos, papai, eles gostam de ir por lá. Os meus amigos vão, é todo mundo por lá. Avisando que o pai, ele não pega na orelha: não, você vai. O pai dá a palavra, a obediência, e do filho, o filho morre. Assim aconteceu com Saul. Ele preferiu o caminho das sombras, e no caminho das sombras ele morre. Agora Deus manda Samuel ungir o novo rei, e unge Davi. E Davi vem como rei, a princípio matando o gigante, a princípio sendo uma pessoa muito obediente, adorador, servo de Deus. E todos que estão ao redor dele são servos de Deus. Homens como Asaf e tantos outros começam a adorar a Deus juntamente com Davi. E Davi toma o seu reinado com muito poder, muita glória. Davi, então, ele faz um salmo maravilhoso. O Salmo 23 diz assim: Senhor, meu pastor. O que é pastor? É pai de ovelha. Deus querendo mostrar para Israel que ele queria ser grato como pai. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar em espaço que minha família foi tranquila. Ainda que eu andasse pelo meio da sua porta, não me levar ao mundo, que tu estás comigo, eu me consola. Não me bate, não me machuca. O meu errado não vai me bater, vai me matar. O meu errado vai me divertir, vai me mostrar para mim. A gente vai com ele, no lado certo, que é meu pai. Aleluia! Glória a Deus! Mas Davi esquece que o pai dele
deve ser adorado em espírito e verdade. Um pai deve ter conexão com o seu filho na intimidade. Então, aquilo que meu pai é, eu vou procurar ser. Então, Davi é considerado em certo momento da sua vida um homem segundo o coração de Deus, por conta de tudo que ele fazia. Era uma pessoa abençoada, era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa que adorava. De repente, Davi começa a entrar por um caminho, ele começa a sair da rota, ele começa a ter suas mãos com sangue, ele começa a querer fazer as coisas à sua maneira. O homem, segundo o coração de Deus, faz com que um homem seja assassinado por causa da sua esposa. Ele se torna então um assassino, ele se torna uma pessoa com problemas sérios. E em dado momento, ele diz: eu vou fazer o templo do Senhor. Aqui está toda a planta, tudo como vai ser feito. E Deus fala: não, vai ser você. Porque você tem sangue nas tuas mãos. Você tem problema. Você não entendeu que eu sou teu pai? E um pai corrige quem ama. Eu estou fazendo essa correção na tua vida. Não porque eu não gosto de você, mas eu te amo. Mas o teu filho é quem vai construir o templo. E vem Salomão, e a vida de Israel se torna aquela bênção no início de Salomão. Ele fala: pede o que queres que eu te dê. Depois de Salomão oferece sacrifício. Deus responde a ele: Salomão, eu quero ter amizade contigo. E qual é o teu presente? Tu quer poder? Tu quer isso? Tu quer riqueza? Não. O que tu quer? Sabedoria. Salomão, você pediu algo maravilhoso. Então, Deus entende: Salomão agora precisa ser uma pessoa bem vista por todos, e toda a terra tem Salomão como o homem mais sábio da terra. E Salomão vive. E Salomão tem começa a andar pelos caminhos e vê a dificuldade que é de ter Deus como um pai, e olha aquela nação, tem um Deus como nação, e volta de novo a querer fazer comunhão com os outros povos através de casamentos e mulheres. E assim Salomão sai da presença, e há a divisão das tribos. 10 formam Israel, capital Samaria, e 2, Benjamim e Judá, o sul, Judá e Benjamim, formando Judá, onde Jerusalém é a sua capital. E fica agora no Velho Testamento todo. Aí surgem os 4 grandes profetas: Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetizando para que Israel se volte para Deus, que Ele é o Pai, que Ele é um Pai bondoso, que Ele não é um Deus que vai se lembrar sempre da sua vida, mas Ele tem feito tudo para que eles voltem para Ele e recebam como Pai. E eles não aceitam, vão para a Babilônia, ou Israel vai para a Síria, e fica aquela confusão formada, e ninguém entende ninguém. Até que o último profeta, Malaquias, os profetas menores dos 12, o profeta menor, diz assim: o coração dos pais se converterão aos filhos, e os filhos se converterão aos pais. O que Deus está dizendo? Que eu quero que meus filhos se unem a mim, e eu vou me unir a eles. Os meus filhos serão um retrato, eles vão ser um retrato do que eu sou com eles. Eles vão se amar, se reconciliar. Eles entenderam? Não. Aí vem a última prova. Depois de tudo que Deus fez nesses 4.000 anos, vem a última prova. Eu vou ter que enviar Jesus, o meu filho. Jesus vem e começa a fazer a obra. Ele nasce, com 10 anos já está ensinando, já está conversando com os escribas, com os doutores da lei. Jesus mostrando para a gente
O Pai me enviou a voz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem mandou esse pão vivo? O Pai. O Pai não deve ver ninguém passando fome, necessidade. O Pai não deve ver ninguém sofrendo. Então eu venho para que seja um sacrifício. Aquilo que Moisés viu, aquilo que Abraão viu, o sacrifício só é. Agora vocês vão entender a olho vivo que meu Pai quer que vocês me adorem como Pai, que eu sou seu filho, estou fazendo a vontade dele. Aleluia. Até o sacrifício final, para que vocês entendam e compreendam e recebam como Pai, essas vidas sejam vidas transformadas. De verdade, o que Jesus veio fazer é transformar vidas. O que Jesus veio fazer é mudar corações. O que Jesus veio fazer é mudar mente. Aleluia. A pessoa é crente, uma igreja, mas a mentalidade é lá de Israel. Escravizada, cheia de problema, cheia de situações que fazem a pessoa sofrer por antecipação. Aí Jesus começa a mostrar certas coisas, como Deus quer ser adorado. Aí ele mostra essa trilogia da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. São três, na verdade é uma só. E aqui chegamos nós. O Pai, que é surpreendido, como fez Israel, e como faz muitos de nós, antes que o Pai não ouvesse, é a mesma coisa que estiver dizendo, estivesse dizendo: tu não existe mais para mim, é como se tivesse morrido. Eu quero minha parte da herança, a parte do filho mais novo é menor, isso é muito importante. A parte do filho não é igual à do filho mais velho, ela é menor. Eu quero a minha parte, tanto em bens como em dinheiro, eu quero tudo. Eu quero viver. Quando ele faz isso, ele está dizendo: eu não quero mais essa cultura, eu não quero mais ficar nessa casa, eu não quero mais essa responsabilidade de família. Eu vou embora. É assim que as pessoas que saem da igreja fazem. Eu não quero mais responsabilidade com vocês. Eu não quero mais ter essa cultura que vocês têm. Eu não quero mais ser dominado ou ensinado por vocês. Para mim, vocês têm uma coisa que me faz horrível. E o Pai, ele não é obrigado a dar. O Pai, na lei judaica, não é obrigado a dar, porque o filho pede. O Pai só dá quando está muito doente, ou quando ele está querendo que os filhos recebam antes, coisa dele. Mas quando o filho pede, o Pai só dá, só faz se ele quiser. E o Pai não colocou objeção. O Pai deu, é isso que você quer, eu vou te dar. E deu para ele tudo. E ele se separa da família. Ele vai embora para a terra distante, longe da presença de Deus, da presença do Pai. E tem muito crente dentro da igreja que está sentado, que está na igreja até com uma ceia, mas está com a mente e o coração longe, distante. Por quê? A mente dele, o coração dele diz assim: aqui eu não tenho a alegria que eu queria, aqui eu não tenho o problema resolvido que eu queria, aqui não tem as situações que eu gostaria de ter, aqui não tem aquela desdobramento que eu posso ter lá distante, aqui não tem nada que me atraia. Eu vou para um lugar que possa ser atraído, eu vou para um lugar melhor. Alguém vai me oferecer algo melhor. Estou ouvindo? Amém. Alguém vai me oferecer algo melhor e eu vou embora. E embora, morreu. Quem ficou
Morreu irmão, morreu família, morreu pai, morreu casa. Pensamento antigo, ideia antiga, não reconhecendo o Pai. E Jesus ensinando, querendo mostrar que o Pai é tudo. O Pai é o pastor, o Pai é aquele que cuida, o Pai é aquele que quer a festa da arte maquiada. A festa é toda envolvida na presença do Pai. E agora Jesus está ensinando. E o filho pródigo, ele gasta. Ele gasta. Ele gasta. Ele gasta. Alguns, o que vocês acham? Quanto tempo durou? A Bíblia diz que esse moço vai e gasta com seus amigos e se perde. E aí, quando ele volta, ele está, vem uma fome muito grande, ele está perdido, sem saber o que fazer. Ele se lembra: quantos empregados de meu pai têm comida lá em casa? Lá em casa. E eu aqui cabeça de fome. Eu não quero ser mais tratado como filho. Eu não quero ser mais tratado como aquele que seria o herdeiro. Eu quero ser tratado como um empregado, porque eu mereço isso. O que eu fiz é coisa muito grave. Muito grave. Eu matei meu pai. Eu quis que ele morresse. Ele me deu tão grave, ele não precisava. Acontece que quando ele está com esse pensamento, ele toma uma decisão: eu vou ter com meu pai e vou falar para ele: me perdoa por tudo que eu fiz. Só que, aqui está o grande segredo da palavra: o pai não foi aonde o filho estava. Aleluia, glória a Deus. O pai não foi aonde o filho estava. Porque o pai, mesmo sendo pai, é santo. Aleluia. E lá onde o filho estava, ele estava num lugar de pecado. Ainda mais trabalhando com porcos. Na cultura judaica era inapropriado e impossível que o verdadeiro judeu trabalhasse com porcos. Então o pai não podia se misturar com o pecado. Mas pai faz uma coisa: pai é pai. Ei, pai é pai. Aleluia. Deus é Deus. Glória, aleluia. Mas é pai que não se contamina. Ou seja, sabe o que o pai faz? Quando ele não vai, Faz o filho até ele. meu filho está tendo uma experiência. Aleluia. Ele mostrou isso, Senhor. A mãe lhe falou: você vai ter a tua consciência para julgar. Meu filho vai ter uma experiência. Ele nunca mais vai esquecer na vida. O pai, ele, até as suas ações, até ele não ir falar com o filho na hora, ele está dando uma lição. Ele não vai lá e tira pela orelha o filho e traz, cara aí, você vem para cá, para esse lugar diante. Não. O pai espera. O que o pai faz? Espera. Espera. Mas o pai não espera parado. Olha o que o pai faz. O meu filho vai ter uma reflexão. O meu filho vai ter uma experiência. E vai ser uma experiência tão grande. Ele vai tomar uma borbolada tão grande da vida. Que ele vai voltar para ali morrendo. Olha o filho do pai que você tem em você. Em mim. Pecador. Vou fazer o quê? No dia que o filho saiu, olha o que o pai faz. Olha, eu estou falando algo agora que é da tradição judaica e que é verdade.
O filho sai. O pai chega e diz para os empregados: prepara aquele bezerro, aquele pequenininho ali, aquele fortinho. Serva ele. Sabe quanto tempo demora um bezerro para ser cevado, para estar na altura de sacrifício? 1 ano. Fala comigo? Um bezerro cevado dura 1 ano. 1 ano. Vai estar pronto Vai estar para sacrifício. sacrifício. E era só usado a festa de casamento. Era usado nas festas principais de Israel. E era usado para grandes festas de reconciliação. Glória a Deus. O pai diz: vou preparar. Prepare ele. O que era bezerro cevado? O que é? Tira ele do lugar dos outros, separa ele e dá melhor comida durante 1 ano. Glória, aleluia. Então o filho pode 1 ano. Glória a Deus. Aleluia. Glória, aleluia. Vocês nunca mais esquecerem disso, já valeu a pena essa mensagem. Aleluia, Deus. 1 ano, ele gasta tudo. Em 1 ano, ele gasta, instalou-se, gastou e fez. 1 ano, foi embora com o que ele tinha. Quando ele volta, onde o pai está? Esperando. Quando o pai o avista, isso é muito importante, o pai só vai atrás, aí ele corre, o pai corre, aleluia. Só quando está à vista, chegando, o pai corre ao seu encontro e o pega. Eu quero dizer aqui nesta manhã que o teu pai, ele espera constantemente você e eu vir ao encontro dele. Aleluia. Muitas vezes nós achamos que somos os tais aonde o pensamento foi, o nosso coração foi e nossas ideias foram e nossas bocas falaram. Achamos que estamos tão certo, que as coisas se são de tal forma que nós se encontramos com o que? Desamparados. E chega um momento que fala: não, isso não é evangelho. Evangelho não é isso. Eu preciso me voltar para o meu pai. No meu pai eu tenho a casa. No meu pai eu tenho alegria. No meu pai eu tenho prazer. Eu estou envergonhado de chegar lá agora e dizer para ele que ele é maravilhoso, que ele é muito bacana, que ele foi, sempre será o melhor do mundo para mim. Eu não tenho coragem disso, mas antes eu vou dizer para ele: eu não tenho capacidade de chamar meu pai, porque eu desisti do meu nome como pai, eu desisti meu nome como meu filho. Eu não tenho capacidade moral, eu não tenho capacidade de ver, eu não tenho capacidade familiar de dizer que tu é meu pai, porque agora eu não sou dele, meu filho. Mas mesmo assim, eu quero ser aceito por ti. Aleluia. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? O pai observou tudo, entendeu tudo, e na volta do filho, o pai apagou a transgressão do filho. O pai apagou o momento que o filho pediu a herança. O pai apagou o momento que o filho disse: quero sair da minha casa. O pai apagou a força da lei. O pai apagou tudo que poderia trazer uma separação entre ele e o pai. O pai agora diz: tu és o meu filho, eu te amo como filho. Não importa o que você fez, não importa o que você foi,
pecado, não há mais nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus. Deus entrou a encontrar em você uma pessoa que reconheça como Pai e entrou aquele filho para dizer verdadeiramente: Tu és o meu Pai. Aleluia. Pai, que maravilha! Entra, meu filho, na festa. Eu quero festejar contigo. Então, todo dia, com Jesus, todo dia, com Deus Pai. O Pai não é Jesus. O Pai é o Deus Pai. Jesus é o Filho que foi preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Quando chegasse a hora certa, ele poderia ser sacrificado por mim e por você. Mas todos os dias, todos os anos, todos os momentos, passamos por situações que a nossa mente muitas vezes vagueia entre pensamentos e ideias. O ser humano é assim, ele muda, ele é sazonal, ele muda de hoje para amanhã para hoje. Por isso, nós vemos muita gente saindo de igreja, indo na outra, de igreja para outra, porque não tem capacidade de entender, de discernir quem é seu Pai. Mas nesta manhã, o Senhor está dizendo para nós: olha, a melhor coisa que você faz não é para ficar parado nos seus devaneios, não é ficar parado nas suas ideias que você acha e que você não acha. A melhor coisa que você faz: volta, Aleluia. volta, porque você precisa viver em festa. Aleluia. Volta, porque você precisa festejar comigo. Volta, porque a vida na presença do Pai é festa. A vida na presença do Pai é alegria. Joga essa tristeza embora. Aleluia. Joga esse tipo de pensamento negativo para fora. Aleluia. Jesus nos ama. Glória, glória a Ele mostra o Deus. seu amor conosco. Aleluia. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós pegamos a nossa trouxa de pensamentos e ideias, às vezes não saímos do lugar, mas a nossa cabeça muda e ela se afasta e vai distante, naqueles familiares, e Deus entende, porque Deus não é o Deus, aquele cruel, Deus é Pai. Aleluia. E você e eu, por causa de Jesus, nós somos filhos. E nesta manhã, eu e você estamos aqui, Glória a Deus. Glória a Deus. como filhos, participando da festa. Glória, aleluia. Você tem alguma situação? Aonde você tem ido com as suas objeções? Aonde você tem caminhado com os seus devaneios? Aonde você tem ido? A alegria do Espírito reina. Tem festa na tua vida? Todos os dias a festa, o Espírito Santo está ali agindo. A glória de Deus te preenche. A festa está acontecendo, gente. Glória, aleluia. Vamos ficar de pé. Glória. Volta pra casa. Deus procurou não estar aqui, Pai, Aleluia. até entregar o seu próprio filho para nos amar, para dizer: eu te amo de verdade, e meu filho vai morrer. Amo só quanto eu amo vocês. O que estamos fazendo com isso? Vamos continuar com os nossos devaneios? Ou vamos ter uma mudança radical e voltar? Aí sim, você vai sentir o abraço do Pai, o abraço de Deus, porque sempre Jesus quis que você tivesse quando Ele veio nesse mundo. Onde nós nos encontramos? O que tem acontecido conosco na nossa vida não é por acaso. Deus está nos fazendo ter reflexões.
Deus está nos fazendo ter algum tipo de experiência. Mas Ele não quer que a gente fique nessa experiência ruim e refletindo sobre faço ou não faço, vou ou não vou, quero ou não quero. Não. Ele quer que você tome uma decisão nessa manhã. Quem é? O que eu desejo? O Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. E quando você chega e responde, você sente um abraço. Olha só, gente, não é de Jesus, é do próprio Pai. Glória a Deus, aleluia. Isso é muito profundo, gente. Aleluia. Deus quer nos ver na sua casa. Aleluia. Não de qualquer jeito. Seja a sua vida uma vida que tenha dificuldade financeira, seja a sua vida que tenha dificuldade intelectual, seja a sua vida que tenha dificuldades e Deus continua sendo o seu Pai. Aleluia. E com Ele as coisas podem mudar de uma hora para outra, gente. Com Deus as coisas podem mudar de uma hora para outra. As coisas mudam de repente. Com Deus as coisas podem ser. O homem que estava triste, que estava caminhando, sujo, vivendo com porcos, agora está na casa do Pai, está se alegrando, está feliz da vida. O Pai recebe de volta como se nada tivesse acontecido. Eu quero que você faça uma reflexão, feche seus olhos. Converse com Deus da tua maneira. E veja o que tem acontecido na tua vida. Cada um, eu, na minha, e cada um de nós temos nossos problemas. Onde nós estamos? Estamos longe? Estamos vindo? Estamos na casa? Ou se nós estamos na porta? Uma coisa é certa: o Pai está nos vendo. E na altura que estamos, você pode sentir o seu abraço. Você pode sentir de novo o anel entrando no seu dedo. A autoridade de filho. Você tem a autoridade de filho, gente. Tudo que o Pai tem é teu. Tudo que o Pai tem é teu. Tudo que Deus deu para nós está à nossa disposição. Ele fez isso. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esta manhã. Esta manhã que temos feito refletir sobre o que o teu trabalho, desde a criação até hoje, como nós somos ingratos, como nós somos fúteis, como nós somos enganados tão facilmente pelas circunstâncias, como nos afastamos. Como os profetas, os sacerdotes anunciaram. E quando nós não temos ouvidos aquilo que a tua palavra diz, mas nesta manhã, nesses dias tão importantes que antecedem a tua vida, tu estás nos esperando ainda como um Pai amoroso, não para acusar, apontar dedos ou colocar algum tipo de intervenção ou alguma condenação, mas para nos abraçar, nos aceitar, abrir as portas da sua casa, das bênçãos da sua casa, da fartura espiritual, da fartura intelectual, da fartura moral, da fartura ministerial, da fartura física que tem dentro da casa. Eu estou aqui nesta manhã falando com os teus servos que estão aqui, que vieram, que se propuseram, que se colocaram à disposição. Ah, Senhor, queremos participar da festa. E a festa era grande, e a festa era maravilhosa. A festa era um reconhecimento de que o Pai é verdadeiro e de que o Filho
aqui também é um filho verdadeiro. Aqui não tem ninguém como empregado. Aqui não tem ninguém fazendo nada forçado. Aqui todos nós te adoramos e servimos como Pai. Oh, meu Pai, nos ajude nesta hora. Venha ouvir nosso clamor. Aquilo que propusemos no coração, como o filho pródigo fez. Possamos colocar em prática e correr. E ir até o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Assim, hoje, 18 anos estaremos aqui.